O Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Escócia. Stirling até Castelo de Cawdor. Nossa viagem começa na cidade histórica de Stirling, nas terras baixas ao sul da Escócia. Depois seguiremos para a cidade universitária de St. Andrews e o seu famoso campo de golfe. Ao longo da costa dramática com seus penhascos vermelhos fica o grandioso castelo de Dunatar do século X. Em Aberdeen, seguiremos para o interior, até o Parque Nacional de Camgor, onde ficam alguns dos picos mais altos da Escócia. É onde fica também o castelo de Balmoral, residência de verão da família real britânica. Depois passaremos pela maior região produtora de uísque da Escócia. A viagem terminará no castelo de Cawdor, famoso por sua ligação com o drama Macbeth de Shakespeare. Esta é a menor cidade escocesa, Stirling. Há 700 anos, era a capital da Escócia, sede do parlamento e local de coroação dos reis escoceses. Aninhado em um penhasco de rocha vulcânica, o castelo de Stirling é um símbolo da independência escocesa. O local de muitas batalhas e invasões ficou associado por muito tempo a grandes personalidades do passado escocês, como Maria da Escócia e William Wallace, herói nacional que conduziu os escoceses na batalha contra os ingleses na virada do século XIV. A história turbulenta escocesa deixou uma marca permanente na paisagem. Castelos salpicados pelas terras baixas da Escócia. Vários foram reformados e reconstruídos ao longo dos séculos como grandiosas casas de campo com belos jardins. Como o Castelo de Drummond, cujo terreno possui um dos melhores exemplos de jardins simétricos com terraços da Escócia. É um jardim renascentista escocês do século XVII, em que predomina o estilo italiano com fontes, terraços, vasos e estátuas. Serviu de cenário para o filme Rob Roy, A Saga de uma Paixão, de Liam Neeson, em 1995. A principal característica é o X da bandeira escocesa, simbolizando a lealdade e o patriotismo da família Drummond, que mora aqui há mais de 500 anos. Tão famosos quanto os castelos escoceses são os campos de golfe. Poucos se comparam aos do Hotel Gleneagles. Os 3 campos de golfe profissionais ocupam mais de 3,5 km². O hotel, com 232 quartos, 26 suítes e 4 restaurantes, foi construído ao estilo de um castelo francês pela antiga companhia ferroviária Caledônia. Quando foi inaugurado em 1924, o golfe e a hotelaria estavam no auge da moda e o Hotel Gleneagles tornou-se um playground para os ricos. Nos anos de 1950, fazia parte permanente do calendário da alta sociedade. A dimensão e a elegância do Hotel Gleneagles fizeram dele a sede para a reunião do G8 em 2005, com líderes dos países mais ricos do mundo. Na direção leste fica um dos 31 mil lagos de água doce da Escócia. Este é o maior lago das terras baixas da Escócia. O Lago Leven, com um castelo em uma ilha, exerceu um dos papéis mais importantes na história escocesa. Essa torre do século XIV
foi cenário para a maior provação na vida de Maria da Escócia, prima da rainha Elizabeth I da Inglaterra no período Tudor. Foi aqui que, em 1567, a monarca de 25 anos ficou presa e foi obrigada a abdicar em favor de seu filho ainda bebê, Jaime VI. Um ano depois, com a ajuda de um dos carcereiros, Maria fugiu. Foi para a Inglaterra e nunca mais viu seu único filho, o futuro rei dessas terras. Hoje, as ruínas do castelo do Lago Leven ficam abertas à visitação pública no verão, quando ficam disponíveis as viagens de ferry até a ilha. Às margens do lago, com uma vista perfeita do castelo, fica outro belo exemplar do patrimônio escocês, a Kinross House. Essa grandiosa residência do século XVII foi projetada por um dos maiores arquitetos da Escócia, William Bruce, que construiu a Kinross House como residência particular. É considerada a primeira casa rural do gênero no país e também a sua melhor obra. Parte do terreno é usada pelo Clube de Cricket de Kinross, fundado em 1853. A mansão serviu de residência familiar até 2010. Hoje está sendo amplamente reformada para a realização de eventos exclusivos. Voando para o leste em direção ao litoral, chegamos à Península de Fife e terras cultiváveis exuberantes. Ao norte da península fica o estuário do rio Tay, formado pelo movimento glacial durante a última era do gelo, há cerca de 20 mil anos. Na foz do rio Tay fica a cidade de St. Andrews. Ela já foi um importante centro religioso e é onde fica a Universidade de St. Andrews desde 1413, terceira universidade mais antiga dos países de língua inglesa. Foi aqui que o príncipe William conheceu a futura esposa, Kate Middleton, em 2001. Durante o período letivo, os estudantes perfazem um terço dos 18 mil habitantes. St. Andrews também é conhecida mundialmente como o berço do golfe, pois é aqui que está estabelecida a Federação Internacional de Golfe, com exceção dos Estados Unidos e México. Também é o local mais usado para o Campeonato Aberto de Golfe, o mais antigo dos 4 campeonatos mais importantes. Os 7 campos de golfe públicos estão entre os melhores do mundo. O mais antigo, chamado de Velho Campo, data do século XV. Atravessando o estuário e seguindo pelo litoral ao norte, passamos por mais um campo de golfe usado em campeonatos mundiais em Carnoustie. Famoso pelo grau de dificuldade, foi apelidado de Carnoustie. Mas esse antigo campo do século XV também é reconhecido pela influência na expansão do golfe nos Estados Unidos. No início do século XX, cerca de 300 golfistas de Carnoustie emigraram para os Estados Unidos. E quando a Associação dos Golfistas Profissionais dos Estados Unidos foi fundada em 1916, praticamente metade dos 82 membros profissionais era desse clube. A costa leste da Escócia dá para o Mar do Norte, importante há muito tempo para a indústria da pesca e economia do país. A cidade litorânea de Arbroath já foi um dos maiores portos pesqueiros ao longo desse trecho. Atingiu seu auge entre 1900 e 1980, quando cerca de 40 embarcações operavam no porto. Mas as décadas de pesca excessiva levaram a cotas rígidas, o que acabou dizimando a indústria por toda a Escócia. Mas aqui em Arbroath, que possui mais de 20 mil habitantes, o mercado de processamento de peixes ainda é um dos setores que mais empregam, com o pescado chegando de lugares distantes como Islândia e Noruega. Alguns barcos pesqueiros ainda operam no porto de Arbroath. Com a redução de peixes brancos nessas águas, o lagostim e a lagosta passaram a ser uma opção mais viável.
Os barcos pesqueiros que lançam os cestos, contendo iscas, são hoje uma visão familiar ao longo dessas águas litorâneas. Depois de Arbroath, ficam os penhascos de arenito vermelho, marcando o início de uma das trilhas de caminhada mais pitorescas na costa leste da Escócia. Milhares de anos de erosão criaram formações rochosas dramáticas com nomes sugestivos como Buraco de Agulha e Cabeça do Diabo. A trilha termina em Auchmead, uma comunidade pesqueira próspera no passado, situada no alto de um penhasco com 40 metros, de frente para o porto atualmente desativado. Essas terras são cultivadas desde o século XIII e hoje estão entre os solos mais férteis da Escócia. Com a fama de ter safras de boa qualidade, como batata e cereais, esse cinturão litorâneo a leste forma a principal zona agrícola do país. Os penhascos vermelhos continuam até Montrose, na foz do rio South Esk. Boa parte da cidade está localizada em uma língua de terra arenosa com 1 quilômetro de largura, formando a maior lagoa continental de água salgada do Reino Unido. Portanto, é fácil entender como Montrose se desenvolveu como um porto que, durante séculos, trouxe riqueza à cidade como um importante ponto comercial. O cais continua ativo para a indústria de óleo e gás. Das areias de St. Cyrus, o turista pode pegar uma outra trilha pitoresca. Essa trilha litorânea em Aberdeenshire leva o visitante a praias, penhascos, faróis e angras sombreadas. Faz parte de um projeto ambicioso para criar a Trilha do Mar do Norte, uma rede de trilhas costeiras por todo o norte europeu. O trajeto liga partes da Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Holanda, assim como Inglaterra e Escócia. O projeto da Trilha do Mar do Norte tem por objetivo apoiar o turismo sustentável e divulgar o patrimônio de comunidades ao longo da costa do Mar do Norte, como o curioso povoado pesqueiro de Gordon. Ele manteve a tradição de um porto em atividade, transformando-o em ponto de parada para turistas ávidos por saborear o peixe defumado da região. Nossa última parada na costa nordeste antes de avançar para o interior é em Aberdeen, a cidade industrial. Embora Aberdeen sempre tenha sido importante economicamente, foi a descoberta de petróleo no Mar do Norte na década de 1970 que transformou o destino da cidade. Aberdeen tornou-se o centro da indústria petrolífera no Mar do Norte e um importante ponto de fornecimento para as plataformas petrolíferas do Mar do Norte, a 160 quilômetros da costa. O boom do petróleo gerou mais empregos e financiou a construção de moradias, escritórios e novas escolas por toda a cidade. A receita com o porto e o cais de Aberdeen aumentou em 15 vezes nas décadas de 1970 e 80. O principal porto de Aberdeen foi sendo aprimorado, ampliado e modernizado para atender às indústrias de apoio na fabricação de produtos químicos e maquinaria. Hoje, o porto de Aberdeen é o maior de todos ao norte da Escócia, com uma movimentação de 5 milhões de toneladas de carga ao ano. A oeste, nas terras baixas da região de Aberdeenshire, fica um dos mais grandiosos castelos escoceses medievais, em um terreno arborizado de 1 quilômetro quadrado. O Castelo de Fraser. Foi construído como uma fortaleza em 1575, mas ao longo dos séculos, de um castelo puramente defensivo, passou a ser uma residência nobre,
de prestígio e cheia de conforto. Reconstruída em estilo clássico com torres, balaustradas e paredes frontais triangulares. Serviu de residência para várias gerações dos Frasers, até ser passada para o National Trust da Escócia em 1976. Hoje fica aberta à visitação pública o ano todo, e não é só o esplendor da propriedade que atrai os visitantes, mas também a fama de ser um dos castelos mais mal assombrados da Escócia. À medida em que nos aproximamos da base das montanhas Cairngorm, encontraremos esse verdadeiro castelo de conto de fadas, o de Craighvar. O estilo não é britânico e teve uma forte influência da arquitetura francesa da época. A estrutura de 7 andares foi construída em 1626 por William Forbes, um rico comerciante conhecido por seu tino para os negócios. Na verdade, ele já tinha comprado o castelo parcialmente construído da família Mortimer, que estava falida. Serviu de residência para Forbes e seus descendentes por mais de 350 anos. Assim como outros castelos, o de Craighvar foi cedido para o National Trust da Escócia, que atualmente administra 26 castelos. As terras baixas finalmente dão lugar à paisagem pela qual a Escócia é mais conhecida: as montanhas. E não existem montanhas mais dramáticas do que as montanhas de Cairngorm. Esse é o platô mais alto, mais frio e com mais neve das Ilhas Britânicas. Formadas há 40 milhões de anos antes da última era do gelo, as montanhas Cairngorm também contêm alguns dos picos mais altos da Escócia. A Rainha Vitória, monarca britânica de longo reinado, escalou uma montanha aqui no dia 7 de outubro de 1859. Depois ela escreveu: "Foi um momento sublime e solene, tão intocadas e tão isoladas. Ninguém além de nós e nosso pequeno grupo. Eu bebi um pouco de uísque e água, pois disseram que apenas água seria um líquido gelado demais." Hoje, as montanhas Cairngorm possuem um habitat inigualável com a tundra alpina, lar de muitas plantas, aves e animais raros. O veado nobre, a lebre alpina, o esquilo europeu e o gato selvagem são encontrados aqui, além do único rebanho de renas das Ilhas Britânicas. Este é um dos principais rios que correm por entre as montanhas Cairngorm, o Rio Dee. Um ato legislativo europeu classificou esse rio pitoresco como área de preservação devido à população de salmões do Atlântico, lontras, ratos d'água e mexilhões de água doce. O Rio Dee também é um dos melhores rios para a pesca esportiva de salmão, que contribui com cerca de 19 milhões de dólares por ano para a economia da região. No ponto central do Rio Dee fica uma parte do vale que é chamada de Royal Deeside, por um bom motivo. O castelo de Balmoral, às margens do rio, tem sido a residência de verão da família real britânica por mais de 150 anos. O castelo originalmente foi comprado em 1852 pela Rainha Vitória. Considerado pequeno demais, foi demolido e reconstruído no tamanho e estilo que agradassem ao marido dela, o príncipe Alberto. No verão de 1997, a Rainha Elizabeth II estava aqui em Balmoral, quando foi informada da morte de Diana, princesa do país de Gales. Hoje, Balmoral é uma propriedade rural com terras cultiváveis, criação de gado e até mesmo uma destilaria de uísque. Perto de nossa viagem final, acompanharemos o rio que segue para a região nordeste, onde fica essa histórica ponte de ferro.
Construída pelo grande engenheiro escocês Thomas Telford em 1814, o trabalho de treliça em metal revolucionou o estilo britânico das pontes sobre os rios largos e profundos. Classificada como um marco histórico da engenharia civil, essa elegante estrutura atrai milhares de visitantes todos os anos. Nossa última parada não é perto do rio, mas sim a oeste, em um dos maiores ícones culturais da Escócia, o Castelo de Cawdor. Em meio a uma série de jardins magníficos, esse castelo medieval data do século XIII, quando foi construído pelos lordes de Cawdor como uma grande fortaleza. Mas o Castelo de Cawdor é mais conhecido por sua ligação com a famosa peça Macbeth, de Shakespeare. Na história de Macbeth, o personagem principal é nomeado Lord de Cawdor e passa a cometer uma série de assassinatos para continuar no poder. A história é fictícia e não existem indícios de que qualquer um dos acontecimentos tivesse ocorrido nesse castelo. Mas isso nunca impediu que os visitantes do castelo indagassem sobre tal ligação. A explicação mais famosa foi dada pelo quinto conde de Cawdor, que teria dito: "Eu queria que o poeta jamais tivesse escrito essa maldita peça." É uma história interessante e um belo lugar para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.